A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Muito bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, sou pastor de uma igreja. E eu estou aqui todos os dias, neste canal de televisão, nessas estações de rádio, no satélite, na internet, porque eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida. Eu quero ser motivo de consolo, conforto, encorajamento. Hoje, em especial, que o Brasil dedica o segundo dia de novembro para rememoriar aqueles que partiram, aqueles que descansaram primeiro. E tantas são as pessoas que voltam a sofrer a dor, o luto, porque não sabem ou não têm a certeza de onde o espírito daquele ente querido está hoje. Então, às vezes, o dia 2 de novembro é um dia de grande dor. Há pessoas que todos os anos, nesta data, vivenciam a partida de alguém porque não souberam elaborar o luto. Então, em vez de lembrarem as coisas boas daquela passagem de vida, nesta peregrinação, só lembram a dor da partida. Mas se você tem Jesus, você tem esperança. Se você não tem Jesus, você não tem esperança. É a razão por que tantos sofrem neste dia. Então eu quis começar o programa sendo consolo, conforto, porque você precisa de ouvir a voz de Deus. Um dia Jesus disse isto: deixem que os mortos cuidem dos mortos. Ele está dizendo que ali, naquele lugar, não está mais nada. Aqui está uma casa vazia. O inquilino teve um destino. Se ele partiu crendo em Jesus Cristo, está no seio de Abraão. Se ele partiu sem crer em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, ele está num lugar de grande sofrimento, que a Bíblia chama de lago de enxofre ou de inferno. Então, o tempo urge, a necessidade de se conhecer a verdade para não haver dúvidas quanto ao futuro. Uma ida a um cemitério, rememoriar uma morte, é perpetuar o sofrimento. Você precisa então de ouvir esta voz, porque há momentos que todos nós precisamos muito de ouvir a voz de Deus. Talvez você ande sem rumo na vida. Talvez não haja um norte para a sua vida. Talvez você tenha já batido em muitas portas. Talvez você tenha focado um tempo da sua vida no romanismo, outro na idolatria, outro tempo no ocultismo. Talvez você tenha seguido as cartas de tarô, o mapa astral. Talvez você tenha se consultado com um vidente. Você sabe, ouça o que o Espírito lhe diz. Você está entrando em armadilhas e em laços do passarinheiro. O final disto pode ser um grande desastre espiritual. Então hoje, você precisa de ouvir e receber a voz de Deus em sua vida. Não ignore os avisos de Deus. Não feche os seus ouvidos à voz de Deus. Porque Deus é tão perfeito que às vezes Ele usa um servo dele até
num anúncio de uma possível tempestade. Às vezes Deus usa um profeta para dizer: abrigue-se, vai vir tempestade, esteja pronto, reaja desta forma. É muito interessante como Deus é tão perfeito em Jesus, na sua forma de se revelar. Você sabe que eu estou lhe dizendo isso porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, diz que Paulo foi enviado para a Itália. E diz que ele entrou num barco e diz que depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Então Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo, estava sendo uma voz profética, estava dizendo ao comandante, ao piloto, às pessoas que iam naquele barco: gente, o Espírito Santo está colocando na minha vida uma revelação, está dizendo: olha, ou nós encostamos esse barco, ou nós mudamos o rumo, ou vamos ter aí momentos muito difíceis pela frente. Agora veja o que a Bíblia Sagrada mostra. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então isto na realidade é comum hoje em dia. As pessoas dão mais ouvidos à voz de um guru, à voz de um mestre Shirvá, à voz de umas cartas da cigana de tarô ou mapa astral, do que a Paulo. Paulo aqui está representando o que eu estou reproduzindo aqui, o reino, Deus. Então diz que o centurião, o comandante, dava mais crédito ao piloto e ao comandante do que dava à palavra de Deus. Isso é dramático. Todas as vezes que alguém não dá crédito à palavra de Deus, todas as vezes que alguém não dá crédito à voz de Deus, pode crer no que eu lhe vou dizer, tempestade chega destruindo e arrasando a vida. E foi exatamente o que sucedeu. Quantas vezes, ao longo do meu ministério, eu fui um conselheiro em gabinete de aconselhamento, a pessoa vinha e me dizia: olha, apóstolo, eu conheci uma pessoa assim, assim, ele tem carro, tem casa, eu vou me casar, qual é a sua opinião? Vim pedir a sua direção. Eu dizia: mas esta pessoa não tem Jesus Cristo, não é um salvo, não é luz com luz, não case. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e as trevas. Pastor, mas ele tem carro, ele tem casa, e daí? A pessoa não vive do carro e da casa, ela vive de valores que ou segue a regra e o padrão de Deus ou do mundo. E a pessoa raramente, a pessoa quis dar crédito à palavra do pastor. Veja o que diz. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo dizia: olha, vai haver tempestade, o barco vai afundar, vamos encostar, Deus está mostrando. E a pessoa diz: eu não quero saber de Deus. Eu estou aí curtindo a minha vida, eu quero uma balada, eu quero beber, fumar. Ele: não fume, que fumo destrói os pulmões. Não use droga, porque droga destrói os neurônios. Não use açúcares e carboidratos, porque estragam o pâncreas e a pessoa acaba por ser diabética e depois fica cega, amputa um membro. E a pessoa diz: não, mas eu vou dar crédito ao piloto, eu não vou dar crédito a Paulo. Isso é dramático. Deus, quando levantou os ministérios, concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele teve uma função.
foi edificar o povo, estruturar o povo, para que o povo de Deus saiba servir a Deus, tenha frutos. Então disse que depois desta advertência, a tempestade chegou. E diz o versículo 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado de um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixando levar. E este é o drama da vida. Sem Jesus, sem a segurança da palavra, sem orientação profética, a vida passa a ser como este barco, este povo, deixando-se levar. E há pessoas que dizem, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Para onde? Porque se a tempestade já está formada, você tem que reagir. Você tem que buscar um lugar de refúgio, você tem que lançar uma âncora, você tem que fazer alguma coisa e não apenas deixar-se levar. Versículo de número 20, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, começou um vento, um tufão e finalmente uma tempestade que destruiu o navio. Pastor, e por que se Paulo lá atrás disse, senhores, vejo que vai haver tempestade, vai haver prejuízo, o barco, as mercadorias, as vidas, atenção, era preciso que o centurião, o comandante e o piloto tivessem dado ouvidos à voz de Deus. Eu estou aqui há anos, neste canal de televisão, em várias redes internacionais, rádio e televisão, mostrando ao povo de Deus, através de um estudo acurado, temente, sábio, seguro, qual é o caminho que se evita a tempestade da vida. Deus avisou. Deus disse a Paulo, Paulo, diga aí ao centurião, diga ao comandante, diga ao piloto que vai chegar a tempestade. E que só Jesus pode livrar dessa tempestade. Mas eles não quiseram dar ouvidos. Eu posso ter a convicção inabalável de que há pessoas neste dia me ouvindo que estão vivendo uma tempestade violenta, que o seu barquinho está indo a pique, que tem tido prejuízos, lutas atrás de lutas, porque você está resistindo ou resistiu à voz de Deus. Quantas vezes eu tenho dito a você, você precisa da igreja, você tem que vir para a igreja. Não se pode viver uma vida verdadeira, vida com sabor de vida, sem o cristianismo. Sem Jesus não dá para viver. Algumas pessoas dizem, apóstolo, mas eu tive que passar por essa tragédia para Deus me ensinar. Por que a pessoa precisa de passar por uma tragédia para aprender? Quando Deus, anteriormente, diz qual é o caminho a seguir. Então é muito importante dar ouvidos a Deus. Você sabe que a Bíblia fala de um personagem muito importante, todo mundo conhece, a história de Jó. Jó passou por uma luta, por problemas, perdeu o gado, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu os empregados, perdeu casas, ficou doente, a esposa se voltou contra ele. Mas no momento em que ele diz, e a Bíblia registra, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive, na hora em que ele reconheceu a sua dependência de Deus, na hora em que ele se entregou incondicionalmente, quando ele disse, Senhor, eu apenas ouvia falar de ti, agora não, agora os meus olhos te veem, eu sei que nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Deus restaurou aquele homem e ele recebeu em dobro tudo que antes possuía e que foi perdido numa tragédia. Então ouça uma coisa, o Espírito de Deus está falando, você precisa da igreja, você precisa dos valores cristãos, antes de chegar a tempestade, porque tempestades todos passam, mas se você tem a âncora da palavra, se você tem a rocha que é Jesus, pode vir o vento que vier, o euroaquilão que vier, as ondas podem espumar, os ventos podem rugir, mas Deus diz, eu sou Deus, eu estou com você, eu sou a tua segurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagina, se já é difícil se superar tempestades da vida estando com Cristo no barco, porque elas todas são vencidas, mas a tempestade às vezes deixa a vida agitada. Imagina viver uma tempestade sem a presença de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Ouça, na próxima vez que você vir um sinal vermelho, pare. Porque você sabe, se você avança um sinal, claro que a multa hoje é muito mais cara, mas você pode ter um acidente. E Deus, às vezes, alerta com um sinal, pare, não beba mais, não fume mais, não esteja em comunhão com aquelas pessoas, não se envolva nessa sociedade. Porque Deus está dizendo, se você não me der ouvidos lá na frente, a tempestade chega. E há pessoas hoje que precisam de sair desse euroaquilão, precisam de sair dessa vida aos trancos e barrancos, de confusão, de crise atrás de crise, mas você precisa de ouvir Deus. Paulo disse assim ainda no capítulo 27, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele disse, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, esta palavra de Paulo finalmente foi ouvida. Finalmente foi ouvida. E ele trouxe boas novas. Ele disse, olha, nenhuma vida se perderá. Porque o anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, Deus a quem eu confio, esteve comigo e me deu uma visão. Olha que classe de segurança. Paulo ouvia a voz de Deus. Paulo tinha comunhão angelical. Paulo ouvia e sentia o Espírito Santo. E por sua palavra, realmente o barco se despedaçou, mas as pessoas foram ter uma ilha. Uns agarrados em pedaços de madeira, outros em pedaços do barco, e todos se salvaram. Por que a pessoa não ouviu quando Paulo disse lá atrás, antes da desgraça chegar, antes da tempestade chegar? Agora Deus foi tão misericordioso que poupou a vida de Paulo, porque poupando a vida de Paulo, pouparia a vida dos outros todos. Então eu estou aqui para lhe dizer, fora de Jesus, a tempestade é destrutiva. É uma daquela história que Jesus conta, que estava num barquinho, de repente levantou-se uma tempestade. Pedro disse, meu Deus, você não se importa, nós vamos perecer, você não faz nada.
E Jesus disse, calma vento, sossega, onda, vamos lá, eu estou aqui no barco. Quando Jesus está no barco, a tempestade não derrota, não vence. Mas quando o barco navega sem Jesus, acaba despedaçada a esperança. A pessoa apenas deixa-se levar. E há pessoas me ouvindo hoje que não podem mais, em hipótese alguma, apenas deixando-se levar pela droga, deixando-se levar pelo mundo, pelo sexo ilícito, deixando-se levar pelo chamado desta terra. Não, você não pode deixar-se levar. Jesus é a âncora. Jesus é que acalma tempestades. Jesus é que muda situações. E quando a voz dele disse, pare, você precisa de parar. Pare, pense. É porque alguma coisa lá na frente poderá se tornar numa tempestade destrutiva. Quando você para, pensa, dá ouvidos, a tempestade passa. Eu queria muito lhe dizer isto, porque eu sei que há pessoas que estão no meio do euroaquilão, no meio da tempestade, a vida está de ponta cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, o Deus em quem eu creio e a quem eu sirvo, ouve a minha oração. E neste momento, Pai, eu te peço, vem sossegar esta tempestade, vem acalmar esta tempestade. Vem tirar esta pessoa desse tornado, desse tufão. Vem tirar a pessoa desse mundo sem chão. Essa pessoa doente, aflita, exausta, cansada. Esta pessoa sem rumo. Esta pessoa que estava apenas deixando-se levar. E que acabaria no caos. Que ela agora, Senhor, siga a tua voz. Faça a tua vontade. Respeite os teus mandamentos. Envolva-se com a obra de Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é quarta-feira, nós estamos numa expectativa muito grande. Logo à noite, às 7:30 da noite, a nossa grande noite apostólica e profética. Quando a palavra é anunciada, o milagre da palavra se manifesta. Quando a verdade é conhecida, a libertação chega. Quando a fé é acionada, a cura acontece. Então nós vamos falar esta noite sobre a divindade de Cristo, sobre Cristo como coluna do Evangelho, sobre a deidade do único e soberano Deus, e vamos depois fazer o uso da nossa fé. Eu quero que você esteja conosco. Saia dessa tempestade de vida e venha para o Porto Seguro, a cidade refúgio, que é a Igreja Cristo Vive. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles. E às 7:30 da noite começaremos com louvor, adoração, estudo da palavra e a oração da fé. Eu quero muito me encontrar com você diante do altar. Eu quero muito que você tome esta decisão. Não diga que é longe, não diga que você vai seguir pela vida, porque a tempestade, quando chega, é destrutiva. O euroaquilão, o vento que sopra, é um prenúncio de algo devastador. Com Jesus no barco, a viagem continua. Sem Jesus, acabam os pedaços da vida. Então, creia, receba, confesse e tome essa decisão de fé. Eu vou estar na igreja, eu vou servir a Deus. E quero lembrar a todos que no próximo domingo teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde, com a realização da Ceia do Senhor. E olha, já estamos no mês de novembro.
Agora passará rápido. Estes 50 e poucos dias vão ser uma flecha. Nós já estamos fazendo planos perfeitos para o ano 2017. Planos de transformação. Nós queremos viver o início do ano 2017 de transformações e mudanças. Eu vou cuidar das 7 principais áreas da vida, desde as questões familiares, questões financeiras, questões emocionais, questões de saúde, questões de relacionamentos, questões de projetos. São 7 áreas fundamentais que vamos viver com intensidade. Ligue para nós. Meu telefone é 30 17 90 90. Nós vamos ter conselheiros à sua disposição. Que bom que você me deu esse prestígio de ouvir um apóstolo, de ouvir a verdade, de ouvir um sinal de Deus e uma voz de Deus para a sua vida. Em meu nome, a minha gratidão, em nome de minha amada esposa, Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que dá o seu suporte, que ama a palavra e quer ver a palavra correndo. A palavra não está algemada. Graça e paz. Até amanhã. E não se esqueça, com Jesus no barco, a tempestade passa. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.